Situado ao sul de Aswan, ao longo da margem do lago Nasser, está Abu Simbel, um complexo de 2 enormes templos escavados na rocha tão famosos quanto as pirâmides de Gizé. Um deles dedicado a Ramsés II e o outro a Nefertari, sua primeira esposa. Construídos sob ordem do próprio faraó Ramsés II no século 13 a.C. Estes enormes templos marcavam o limite sul do Império Egípcio, com a Núbia no auge de seu poder durante o Império Novo. Lembrando que a Núbia era muito importante para os egípcios, porque era uma fonte de ouro e muitos outros bens comerciais preciosos. A construção do complexo do templo começou por volta de 1264 a.C. e durou cerca de 20 anos, até 1244 a.C. O local era conhecido como Templo de Ramsés, amado por Amon. Erguido com o propósito de transmitir o poder dos governantes do Egito a qualquer um que colocasse os olhos sobre eles. Ramsés II ordenou que a construção de Abu Simbel fosse tão incrível ao ponto de deixar claro às demais sociedades antigas a superioridade do Egito, e ofuscar os conflitos gerados após a imposição do antecessor faraó Akenaton de cultuar apenas o deus Aton, dando origem ao monoteísmo. A capacidade arquitetônica da época era fenomenal. As grandes estátuas de Ramsés II e da sua esposa preferida, Nefertari, que adornam suas fachadas, ainda hoje são reflexo dessa incrível habilidade e motivo de inspiração até os dias atuais. Uma curiosidade é que as 4 estátuas que guardam a entrada para o maior desses templos são as maiores esculturas que sobreviveram desde a era faraônica. O local permaneceu por séculos enterrados na areia, e os templos foram descobertos parcialmente em 1813 pelo explorador suíço John Lewis Burckhardt. Mais tarde, em 1917, o italiano Giovanni Battista Belzoni descobriu o restante do complexo. O que muitos não sabem é que os templos de Abu Simbel foram transferidos entre os anos de 1964 e 1968, para evitar que desaparecessem sob a água por conta da construção da represa de Assuan. Foi necessário um investimento de 36 milhões de dólares nesse projeto e um imenso esforço e cooperação internacional. Hoje os templos se encontram a 61 metros de altura da posição anterior e ficam a 200 metros da margem do lago Nasser. Para retribuir a ajuda recebida, o Egito doou importantes tesouros e templos a outros países, como o Templo de Debod, que está em Madrid, e o Templo de Dendur, que está em Nova York. Agora vamos conhecer um pouco sobre esses imponentes templos de Abu Simbel. O complexo é composto por vários edifícios, entre os quais se destaca especialmente o Templo de Ramsés II, que é dedicado aos deuses Amon, Re-Aract, Tá e ao próprio Ramsés. O local é um autêntico símbolo do Egito graças à sua impressionante fachada de 33 metros de altura por 38 metros de largura, decorada com hieróglifos que comemoram a grande vitória de Ramsés II na Batalha de Cádiz. Também é composto por 4 estátuas de 20 metros de altura que foram talhadas diretamente na rocha representando a figura do faraó. Se a fachada por si só já é capaz de gerar um grande impacto, espere até conhecer o interior desse majestoso templo. Ali existem enormes salas decoradas com afrescos perfeitamente conservados envolvidos por estátuas colossais que dão lugar a diferentes salas de menor tamanho, dedicadas a deuses, ao faraó e à sua família. O templo maior está alinhado com o sol, de modo que 2 vezes por ano, o sol brilha em seus recessos mais profundos para iluminar uma estátua de Ramsés e os deuses aos quais o templo se dedica. A magia acontece na sala final, chamada de Sanctum Sanctorum, que está sempre escura, exceto nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro. Nestas datas, quando o sol nasce e entra no corredor do templo iluminando cada uma das 3 estátuas no aposento, uma delas representando Ramsés II, Ra, o deus do sol, e Amon, o rei dos deuses. A 4ª estátua permanece na escuridão porque representa Ptah, o deus das trevas. Esta estátua nunca viu a luz solar em mais de 3.200 anos. Ramsés inclui-se com os deuses porque, como faraó, ele se considerava um deus. Historiadores acreditam que essas datas não são mera coincidência e que se tratam do dia da coroação e aniversário do faraó, e foi necessário um cálculo complexo e preciso para realizar tal feito, indicando um conhecimento sofisticado e amplo sobre ciência, matemática, arquitetura e astronomia.
Alinhamentos e precisão como essas também podem ser encontradas em outras grandes construções no Antigo Egito, como as pirâmides no Planalto de Gizé ou a própria Esfinge. A segunda grande atração no local, situada bem ao lado, é o Templo de Nefertari, dedicado à deusa Hathor e à própria rainha Nefertari, que era a esposa preferida do faraó. De tamanho inferior, mas de similar beleza, a fachada desse templo conta com 6 figuras talhadas na rocha com 10 metros cada, sendo que cada estátua era ladeada por 2 representações de Ramsés, simbolizando a onipresença e proteção à sua esposa. O interior do templo menor não deixa nada a desejar se comparado ao templo principal. As estátuas de Nefertari tinham traços semelhantes à figura da deusa Hathor, ornadas com um disco solar entre plumas e cornos de vaca. Com os esforços da Unesco para restaurar e manter intacto o complexo de Abu Simbel, o monumento foi considerado em 1979 parte do patrimônio mundial. O governo do Egito, como forma de agradecimento à ONU, cedeu fragmentos da obra a museus internacionais, como o Museu de Nova York, Museu do Louvre e Museu de Berlim. A quantidade de planejamento e esforço que deve ter sido usada para fazer esse simbolismo funcionar é o que torna esse templo verdadeiramente impressionante. Um pequeno erro e o Deus das Trevas se ilumina, ou um erro de cálculo e o Sol não alcança todo o caminho de volta. Os antigos egípcios eram verdadeiros gênios arquitetônicos. Em breve falaremos sobre outros locais incríveis e os mistérios que estão sob as areias do Egito. Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.